Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar continuidade ao artigo 5º da Constituição Federal, tratando de direitos fundamentais, artigo 5º, inciso 1 a 4 nesse bloco. Fica aí que eu já estou voltando. Na nossa aula anterior, nós justamente começamos a falar aí no artigo 5º, comentei com vocês do caput do artigo 5º, direitos fundamentais, aqueles direitos novos que nós temos também, como o direito ao esquecimento e outros. Hoje nós vamos para os incisos, pessoal. Então já está aí na tela para você o primeiro inciso. Inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. O que é o inciso 1 para você que está em casa? Ah, professor, isso aí eu já escutei várias vezes. Todos são iguais, homens e mulheres. Então isso nada mais é do que a igualdade de gênero, pessoal. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. É claro que eu tenho que fazer uma interpretação da Constituição Federal. E é nesse ponto que eu quero que você entenda agora. Olha só. Se eu pegar todo mundo, homens e mulheres, e tratar com igualdade completa, todos são realmente iguais, eu não vou estabelecer nenhuma distinção. Será que eu vou realmente conseguir chegar numa igualdade? Você que está em casa, pense. Vou dar um exemplo para vocês. Uma prova física num concurso público para a polícia. Seja polícia militar, polícia federal, polícia rodoviária federal, o que for. Você tem uma prova física, homens e mulheres. O que está dizendo no inciso 1? Homens e mulheres são iguais. Ponto. Isso quer dizer que o teste físico para o homem tem que ser o mesmo teste físico para a mulher. Se você interpretar o inciso 1 dessa forma, eu sinto muito dizer para você, mas você não terá igualdade, você terá uma desigualdade. Então a igualdade do inciso 1, que se espera da Constituição Federal, é que seja da seguinte forma: tratar com igualdade os iguais, homens iguais, e com desigualdade os desiguais. Então, quando você trabalha dessa forma, quando você trata os desiguais com desigualdade, nesse caso sim você vai conseguir chegar em uma igualdade que nós chamamos de igualdade material. O nosso material aqui, nossa apostila, ela já traz para você o inciso 1 com alguns pontos importantes. Então, olha só, homens e mulheres são iguais. Lembrando que nós não vamos sair da nossa aula pensando somente na parte formal, que está escrito na Constituição. Você já sabe que isso é igualdade de gênero, está escrito ali. E aí nós temos duas colocações agora para os senhores. Pessoas em mesma situação, homens em mesma situação, em mesma idade, porque a idade no caso dos testes físicos elas também variam. Pessoas em mesma situação não podem ser tratadas desigualmente. Não podem, olha só, ser tratadas desigualmente. E pessoas em situação diferente. Professor, um exemplo, outro exemplo. Vamos dar um exemplo do concurso público. Nós vamos dar um exemplo também da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, são pessoas em situações diferentes. Então, se você tem uma situação diferente, para você chegar nessa igualdade, você pode sim tratar com desigualdade. Então, pessoas em situação diferente podem ou poderão, né? Poderão, vamos colocar aqui no futuro, ó, poderão ser tratadas com desigualdade. Tratadas com desigualdade. Se você já conseguiu baixar o nosso material, ele está disponível ali na descrição do vídeo. Você vai lá e baixa a nossa apostila nessa parte. Tem até mesmo como complementar aí o conteúdo depois de impresso na sua casa. Tá? E aqui embaixo nós temos o exemplo, um desenho que o que melhor ilustra a igualdade é esse desenho, pessoal. O que nós temos aqui? 3 pessoas tentando assistir uma partida de beisebol, de futebol. Imagina o que for do outro lado ali daquele muro. O que é o primeiro desenho, onde diz igualdade? Aqui nós temos uma igualdade formal. Quando eu falo que a igualdade é formal, é quanto à forma, quanto à lei. O que diz a lei e o que diz a Constituição Federal? Está aqui, ó. Todos são iguais.
eu tenho que distribuir 3 caixotes para as pessoas que estão assistindo a partida. Eu vou pegar um caixote para cada um e vou distribuir. O bem baixinho ali vai receber um, o do meio vai receber um e o altão receber um. Cada um com o seu caixote. Estão aqui os 3, ó. Observe que o alto e o médio, eles conseguem assistir a partida, mas o baixinho ali, ó, ele não está vendo nada. Então isso é igualdade formal, tá? Que você tem que levar para a sua prova. Agora, quando nós vamos falar em igualdade material, é diferente. A igualdade material, meus amigos, ela se caracteriza principalmente por uma coisa que nós chamamos de ações afirmativas. Ações afirmativas. E eu começo a trabalhar aqui no vídeo com essa aula e lembro das minhas aulas presenciais, que nós estamos sempre, né, em contato com os alunos. Que nos exemplos que eu dou já deu até briga em sala de aula. Ah, professor, não acredito. A pessoa brigou por causa dessa palavra que eu vou colocar aqui agora, ó. Cotas. Sejam cotas em universidades, em concursos públicos, para pessoas de baixa renda, para negros e pardos. Nós temos cotas no Brasil. Tá? Inclusive, já chegou até o Supremo Tribunal Federal a questão das cotas para negros e pardos. Foi considerado constitucional. Ah, professor, eu concordo, não concordo, não interessa, não vai cair na prova se você concorda ou não. Você pode até discutir com um amigo. Aqui na sala de aula a gente não vai discutir porque não interessa para a nossa prova. E nós vamos pensar só no que interessa para a prova. Professor, ações afirmativas são as cotas. Uma ação afirmativa é a LMP, Lei Maria da Penha, aquela que tenta diminuir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então nós temos uma igualdade material quando existe uma lei, né, quando você tem um instrumento que possibilita você chegar nessa igualdade. Ok, pessoal? Esse é o inciso 1. Tudo isso, professor, eu vou falar de um inciso apenas. Claro, a minha proposta aqui com vocês é ser objetivo, é ser claro, mas sim trazer jurisprudência. E é para isso que nós estamos aqui. Porque ler o inciso 1 e falar 2 coisinhas, qualquer videoaula aí no YouTube vai ter. Agora aqui aqui no meu canal, você tem muito mais do que isso. Olha só, disponibilizei para vocês 2 jurisprudências. A primeira jurisprudência de 2017 fala na questão da autodeclaração, pessoal, para ser beneficiário das cotas em concursos públicos, né? Então, a autodeclaração de cor, e a pergunta é, será que basta a autodeclaração ou a administração pública, ela pode criar outros mecanismos? É legítimo você utilizar outros mecanismos além do que a autodeclaração? Eu chego lá e digo, eu sou negro e eu quero concorrer nas vagas de negros e pardos, né? E aí a banca de concurso resolve fazer uma investigação, chamar seus familiares para verificações, chamar, né, pessoas que sejam e que irão comprovar essa sua situação. A pergunta é, será que a administração pode fazer isso? Pode. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que sim. Essa é a nossa primeira jurisprudência, que na sua casa você vai depois ler com toda a calma e tranquilidade possível. Lógico que tem que respeitar a dignidade da pessoa humana, pessoal. E também, se a administração não concordar, você tem direito a contraditório e ampla defesa. Essa é a nossa primeira jurisprudência. A segunda tem a ver com o portador de surdez unilateral. O cara é surdo em apenas um dos ouvidos. Será que eu ter uma surdez unilateral pode me qualificar como uma pessoa com deficiência para concorrer às vagas com deficiência? E a resposta é que não! Súmula 552 do STJ. A surdez unilateral, não. Agora, a visão monocular. Você tem uma visão em apenas um dos olhos. A visão monocular tem, sim, direito, né, de fazer o portador concorrer às vagas de deficientes. Então, olha que interessante. 2 súmulas. A 337 do STJ para a visão monocular, sim. A 552 também do STJ para a surdez unilateral, não. Então leiam com atenção, item 2 e 3, importantíssimos para a tua prova de concurso.
Professor, tudo isso só no inciso 1, meu Deus, eu vou ficar aqui 7, 8 horas estudando o artigo 5º. Vamos ver quanto tempo vai dar. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas eu acho que até agora tudo são informações importantes para o teu concurso. Eu não vim aqui para falar abobrinha e nem perder tempo. Vamos logo para o inciso 2? Vamos lá. O inciso 2, ele está dizendo: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. A palavra-chave do inciso número 2 é a palavra lei. Você tem aqui uma coisa mega importante para concurso público, para prova, para nossa vida. Pergunto para você que está em casa: por que você está do outro lado da tela agora, assistindo aqui uma aula minha? Por que você está estudando a Constituição Federal? Por quê? Essa é uma pergunta vaga, mas eu quero que você em casa pense. Tem tudo a ver com o inciso 2. Professor, porque eu quero ser um servidor público, porque eu quero aprender as coisas da vida, porque eu quero trabalhar no serviço público. Muito bem, se você quer ser servidor público, se esse é seu objetivo, você tem que entender de leis, meu amigo. E esse é o motivo pelo qual você está do outro lado da tela agora, escutando aqui a minha fala. Você tem que entender de leis. Sabe por quê? Porque o servidor público só faz aquilo que a lei permite. E o particular faz tudo aquilo que a lei não proíbe. Eu acho que isso é uma frase que muita gente que está em casa já sabe. Vamos detalhar daqui a pouquinho. Inciso 2. Ninguém é obrigado. Inclusive essa frase está na moda, já viu? Eu não sou obrigado, eu não sou obrigada. Muito bem, se está na moda, é o inciso 2. Você não vai fazer nada que a lei não diga que você tenha que fazer. Se não está na lei, você não precisa fazer. Quem nunca pensou assim? Será que isso é proibido? Você vai fazer alguma coisa na sua vida, você pensa: será que tal coisa que eu vou fazer? Será que é proibido sair na rua cantando o hino do Grêmio, já viu? Né? Um dos melhores times do mundo, se não o melhor, né? Nem vou falar aqui da questão do sul do Brasil, porque é o melhor cor mais bonito, o azul, nada contra o resto, mas é o mais bonito. Eu posso sair na rua cantando o hino do Grêmio? Pode, cara. Por quê? Porque não tem uma lei que diga que você não possa fazer isso. Então o particular, ele sempre pensa assim: será que existe uma lei que proíba? Se não existe, você pode fazer. Agora, você no futuro vai ser um servidor público, como sou eu. Como eu trabalhei, por exemplo, ontem eu estava trabalhando no meu cargo e eu realizei algumas atividades. E sempre que eu vou fazer alguma atividade, eu penso: isso tem previsão na lei? Eu posso fazer aquilo? Quando eu fico em dúvida, eu vou pesquisar para ver se realmente o que eu estou fazendo está em lei. Então essa é uma coisa importante. Eu vou colocar aqui do lado, pessoal, do inciso 2. Olha só, SV, servidor público. Servidor público está ali daquele ladinho em verde. E aqui desse lado eu vou colocar o particular. Particular, que é você que ainda não passou no concurso público, ou que já passou e quer mudar de cargo, sei lá qual é a sua situação. O servidor público, você no futuro, olha que importante que eu vou botar aqui, ó, só faz. Só faz aquilo que a lei permite. Por isso que você está aqui agora assistindo a minha aula. Você vai pensar sempre: a lei permite, eu faço; a lei não permite, eu não faço. Se você está pensando em entrar no serviço público para fazer coisas que a lei não permite, sinto muito, você está perdendo tempo, porque você vai entrar e vai sair, vai ser demitido. O servidor público só faz o que está na lei. Você que está assistindo a minha aula é um particular hoje? Talvez sim. Se você é um particular, o que você pode fazer na sua vida? Professor, eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então é bem por aí, pessoal. Olha a diferença. Faz tudo. Olha a diferença do que eu estou escrevendo. Faz tudo para só faz. Então o âmbito do servidor público, ele é muito mais restrito. O servidor público é só. Você no particular é tudo. Faz tudo o que a lei não proíbe. Se não é proibido por lei, você pode fazer. Sabe que esse inciso 2, com essas características que eu coloquei agora para você, ele salva muito o aluno nas horas da prova. É só ter o pensamento correto daquilo que nós colocamos aqui. Essa semana eu estava em casa, recebi uma ligação telefônica de uma pessoa. Ligação não, né? Que nem tem mais ligação hoje. Recebi uma mensagem de um aluno de algum lugar aí do Brasil. Ele colocou assim: professor, estamos agora vivendo, né, uma situação difícil de pandemia. Não sei quando você vai assistir essa aula, mas
No momento da filmagem, estamos no meio de uma pandemia. E tem aqui na minha cidade um decreto do prefeito estabelecendo o uso de máscaras. Mas eu vi na sua aula que você falou, professor, que eu só posso fazer o que está na lei, mas é um decreto, galera. Vamos pensar. Aonde diz lei, entenda lei em sentido amplo. Aonde diz lei, entenda normas, pessoal. Normas. Pode ser um decreto, pode ser uma portaria, pode ser um ofício, pode ser qualquer situação, uma norma, desde que legal. No nosso dia a dia, no serviço público, você no futuro, você vai receber instruções de serviço, regulamentações, decretos, portarias. Poxa, você tem uma portaria na mão, assinada por uma autoridade, uma portaria legal, aí você olha e lembra, não, o professor falou que só faço o que está ali, isso aqui não é lei. Isso não é lei, eu não vou cumprir. Não pense assim, tá? Lei em sentido amplo, normas. Pode sim ser um decreto, pode ser uma portaria, pode ser um ofício, pode ser qualquer tipo de norma no Brasil, desde que dentro de uma legalidade. Imagine você receber uma portaria, né, uma ordem para você executar algo ilegal. Aí não, né? Ah, professor, mas tá aqui no papel. Não, tá no papel, mas é uma ordem ilegal, é uma ordem, né, que atenta contra os princípios, contra a Constituição Federal, você não vai cumprir de maneira nenhuma. Tá ok? Inciso 2, liquidado com tudo que tinha para vocês. Olha só, coloquei aqui inclusive uma súmula vinculante, a 44, né? Só lei pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Nós tínhamos até pouco tempo atrás decretos, portarias que estabeleciam a obrigatoriedade do exame psicotécnico para alguns cargos públicos. No caso da súmula vinculante 44, essa palavra lei não está em sentido amplo. Olha a diferença. Aqui está em sentido estrito. Aqui é lei formal. Você tem que ter na lei do cargo aquela necessidade do exame psicotécnico. Caso contrário, ele não será legal, não será válido. Beleza, galera? Foi? Inciso número 3, aqui na tela para você. Ninguém será torturado nem submetido a tratamento desumano ou degradante. No inciso número 3, nós temos uma proteção à vida. Isso é uma garantia. Lá na aula passada eu falei, você tem direito à vida. E eu estou garantindo o seu direito à vida quando eu digo que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse inciso 3, ele também gera dúvidas nos alunos. Tá? É a proibição à tortura. Não esqueçam que nós temos uma lei que regulamenta, a Lei 9455 de 97, poderá também estar aí na tua prova de concurso. Então ninguém será submetido à tortura. Professor, tem exceção? Exceção à tortura? Por que eu estou perguntando se tem exceção? Porque eu já mostrei para vocês que nós temos exceção à vida. A vida tem exceção. E a tortura, professor, tem alguma possibilidade? O que você que está em casa acha? Tem alguma possibilidade de torturar no Brasil? E a resposta é que não. Não existe nenhuma exceção à tortura no Brasil. Entendo que existem países no mundo organizados com Constituição que tem sim exceção à tortura. Por exemplo, os Estados Unidos. Lá na questão dos atentados terroristas, né, se capturada uma pessoa, existe uma exceção da exceção que poderiam utilizar alguma técnica de tortura. O Brasil, ele veda completamente, ele não traz nenhuma exceção. É estranho, é. Professor, então esse aqui é um direito absoluto? Resposta, não. Não existe dentro da Constituição Federal nenhum direito absoluto. Todos os direitos são relativizados, galera. Mesmo no caso da tortura, você vai dizer o seguinte, a tortura, ela não tem exceção, ponto. Existe algum direito absoluto no Brasil? Não. Por quê? Porque a vida, que é o nosso direito mais importante, ela tem exceção. Tá ok? É um pouco confuso para quem está vendo pela primeira vez, pode parecer, mas eu não tenho dúvida nenhuma em você afirmar que não tem exceção à tortura e que os direitos fundamentais, eles são relativos. Pessoal, o nosso princípio matriz do direito constitucional, eu não posso deixar de falar isso. Qual é o princípio matriz do direito constitucional? Vou escrever aqui embaixo para você. Princípio matriz. Quem é que sabe? Qual é o princípio matriz do direito constitucional?
dignidade da pessoa humana. É claro que se você já assistiu a aulas anteriores minhas, você já viu que eu já falei isso. Quando eu trabalho do artigo 1º ao 4º, tem um videozinho aqui no YouTube também, você sabe que eu falei que a dignidade da pessoa humana é o princípio matriz, é o mais importante, é o princípio dos princípios, e esse princípio, ele não é absoluto, porque você utiliza algemas, você ofende a dignidade da pessoa humana, mesmo que a pessoa tenha dado motivo àquilo, quando você permite o aborto, no caso de feto anencéfalo, no caso de mulheres vítimas de estupro, você está sim relativizando a dignidade da pessoa humana. Quando você permite a pena de morte em caso de guerra declarada, você está sim relativizando a dignidade da pessoa humana. Então, nunca vai para uma prova dizendo que esse princípio matriz, ele é absoluto. Não. Que existe algum direito absoluto? Não. Que a tortura tem exceção? Não tem. Tá ok? 3. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Inciso número 4 já caiu em prova inúmeras vezes. Ele está na moda, né? A manifestação do pensamento, seja em redes sociais, seja sair na rua gritando, seja faça, né? O que você quiser. Regra no Brasil é livre. Você fala o que quer, meu amigo. Eu estou falando da regra. Daqui a pouco eu vou chegar nas exceções. Pergunta de prova para vocês. É livre a manifestação do pensamento. É a regra. Qual é a exceção? Nós vamos ver aqui embaixo. Agora nós temos as exceções. O que não pode? Não pode é anonimato. Não pode o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Ou seja, você manifesta o pensamento e você diz quem é, seu nome, e você está identificado. Tá ok? Regra é livre. Fala o que quer, mas você tem que se mostrar quem é você. Professor, nós tivemos no Brasil, há algum tempo atrás, a chamada Marcha da Maconha, ADPF 187, ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Então as pessoas se organizaram e resolveram fazer uma marcha pela descriminalização da maconha. E surgiu uma controvérsia. Inciso 4, será que isso é livre manifestação do pensamento? Ou será que isso é uma incitação ao crime, ao uso de drogas? Você está entendendo que eu estou com dois direitos em conflito, pessoal? Eu estou com um conflito, livre manifestação do pensamento. Eu saio nas ruas gritando, maconha, liberação, maconha, libera, libera. E por outro lado, você pensa assim, será que os caras não estão incentivando o uso das drogas? O que o direito constitucional já decidiu? E isso chegou até o Supremo Tribunal Federal e foi decretado que a Marcha da Maconha, sim, é a livre manifestação do pensamento. Não importa a minha opinião e a sua. Você tem que entender que o Supremo já decidiu isso, tá ok? O que não pode? Não pode, na Marcha da Maconha, você fumar maconha. Não dá. Porque aí você está cometendo um crime de posse de substâncias entorpecentes. Posse de maconha. O que se fala é ir lá para dar a sua opinião, para manifestar o seu pensamento. Isso pode. Não poderia é durante a marcha fumar. Ah, professor, as pessoas... Não vamos pensar o que eles irão fazer nessa marcha ou o que eles fizeram nessa marcha. O importante é que você entenda que é livre e que a Marcha da Maconha ela foi considerada constitucional, tendo em vista a livre manifestação do pensamento. Segunda exceção, denúncia anônima. Pessoal, o Brasil aceita denúncia anônima? Estou perguntando para você que está em casa. O Brasil aceita denúncia anônima? Sim, professor, o Brasil aceita. Disca 190, 180, tem um monte de senha aí para você discar e realizar a sua denúncia anônima. Pergunto para os senhores em casa, quando eu estou denunciando anonimamente alguém, eu estou manifestando meu pensamento? É claro que sim, cara. Tu tá ligando para alguém dizendo o teu pensamento. Só que muitas vezes é um pensamento anônimo. E o inciso 4, ele veda. Professor, e como é que fica então a denúncia anônima? A denúncia anônima, ela é possível. Tendo em vista, né, os nossos mecanismos, a evolução da nossa sociedade, ela é possível a denúncia anônima. É claro que ela é possível. Agora, a denúncia anônima, ela não. E ela sim. O que a denúncia anônima não pode? A denúncia anônima, ela não pode abrir uma investigação formal.
não pode abrir uma investigação formal. Professor, me dá um exemplo de uma investigação formal, o IP, inquérito policial. Imagina que você faz uma denúncia à polícia e com aquela sua denúncia que é anônima, o delegado resolve abrir um inquérito policial. Não pode, tá? Isso tem decisão pacífica dos tribunais superiores, impossibilidade, não dá. Professor, mas a denúncia anônima então serve para quê? Sim, ela pode abrir uma investigação preliminar. Pode abrir uma investigação preliminar. Essa semana eu estava estudando jurisprudência, nós temos que estar sempre, né, nos atualizando, estava lendo jurisprudência, e aí achei um julgado recente, galera, agora de abril de 2020. Eu não sei quando você vai assistir essa aula, mas eu já dou essa aula há mais de 10 anos. Isso já vem há mais de 10 anos assim. Encontrei agora um julgado. Então, olha só, 2020 ainda estão discutindo e os tribunais ainda estão afirmando exatamente o que eu coloquei aqui. Que a denúncia anônima, ela não pode abrir uma investigação formal. Diretamente você abre um inquérito policial com base em uma denúncia anônima. Não. Agora você pode abrir uma investigação preliminar. Você abre uma sindicância para verificar a veracidade dos fatos. O Joãozinho liga para a polícia e diz: o meu vizinho é traficante de drogas. Como assim, seu Joãozinho? Olha, entra e sai de carro, pessoas mal encaradas, o cara o dia inteiro escutando funk, depois vai pro sertanejo e começa a enrolar, e aí, tá, mas seu nome, não vou falar, denúncia anônima, desliga o telefone. A polícia não pode pegar essa informação do Joãozinho e abrir um inquérito. Não. O que a polícia pode fazer? Determinar via, investigação preliminar que 2 policiais observem aquela casa. Os caras chegam lá, ficam observando entrada e saída de carro, entra e sai moto, entra e sai táxi, entra e sai Uber. Toda hora pessoas suspeitas, ali que tem relação com o tráfico de drogas, eles vão até o delegado, relatam isso em um documento e nesse caso sim pode ser aberto uma investigação formal, tendo em vista a denúncia e as investigações preliminares. Ok, pessoal? Terceira exceção, discursos de ódio. Professor, você acabou de falar que eu posso falar o que eu quiser. Exatamente isso. Você fala o que quer, só que se você estiver proferindo discursos de ódio, discursos homofóbicos, racistas, neste caso, meu amigo, sinto muito te dizer, mas não é liberdade de pensamento. Nesse caso, você está cometendo um crime, tá? Então, quando você tem o conflito, olha o conflito. Falar o que quer, mesmo que de forma não anônima. Eu vou falar, o professor disse que eu sou livre, fale o que quiser. Só que esse seu falar, essa sua liberdade de pensamento, ela tem limites. Um dos limites é o discurso de ódio. Discursos homofóbicos, racistas e outros, eles impactam aí na tua liberdade. E nesse caso vai prevalecer o discurso de ódio e não a tua liberdade de pensamento, tá? Então a liberdade de pensamento tem limites? É claro que tem. Discursos de ódio é um exemplo clássico, tá? É claro que isso aqui, pessoal, depois eu pretendo mais à frente gravar aulas lá do artigo 53 e aí nós vamos falar da imunidade dos parlamentares, inclusive tem jurisprudência da imunidade parlamentar relacionada a discursos de ódio proferidos lá no Congresso Nacional. O último exemplo é o policial tatuado. Por muito tempo no Brasil foi proibido o policial ter tatuagens ao ingressar no órgão. Isso que é o mais engraçado, né? A pessoa, para entrar, ela não pode ter. Depois que entra, ela faz 1000 tatuagens. Então, hoje nós temos também uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a tatuagem nada mais é do que a manifestação do pensamento da pessoa. E se não for uma tatuagem ofensiva, sim, você pode ter tatuagens para entrar na polícia. Tá ok? Então, se você pegar liberdade de pensamento e tatuagem, a tatuagem ela prevalece, Você tem ali como uma liberdade de pensamento, é o que você realmente pensa as suas tatuagens. Não pode, no caso da polícia, aí você ter, um símbolo nazista. Daqui a pouco você tem, eu odeio a polícia, tatuado no peito. Eu odeio a polícia. Aí eu quero entrar na polícia agora. Não, aí não vai dar, meu querido? Não tem como. 30 segundos, vou contar um caso para você. Dando uma aula presencial, um aluno
das carreiras policiais, ia para aula com o braço todo fechado, galera, tá? Braço fechado de tatuagens, e aí tinha essa proibição muitos anos atrás, e eu comecei a observar que ele veio com o braço coberto um dia. Eu falei, o que que houve? Ele falou, não, professor, eu tô tirando a tatuagem, porque eu sei que não pode, né, na polícia, é o meu sonho, tô tirando. E um dia ele mostrou, ele tava com o braço quase em carne viva, pessoal. Tava fazendo aquelas sessões com laser, retirando a tatuagem. Ficou mais de um ano, gastou uma grana, e depois veio esse julgado e liberou. Até falei pra ele, olha cara, coisa boa, agora o julgado. Pô, cara, meu Deus, o que eu faço agora, professor? Faz de novo a tatuagem. Essa é a saída. Tá ok, pessoal? E temos aqui duas jurisprudências para você, né? A questão do proselitismo em rádios comunitárias, é inconstitucional essa proibição. Ou seja, se você tiver uma rádio evangélica, será que essa rádio ela pode falar, ela pode profetizar a doutrina evangélica apenas? Para tentar conseguir mais fiéis ou coisa do tipo? Sim! O Supremo Tribunal Federal já declarou que sim. É possível rádios que executem o proselitismo, tá? Então, é uma liberdade de pensamento e é possível que as rádios comunitárias elas trabalhem, né, com apenas uma filosofia. E por último, pessoal, incitação ao ódio público, a nossa jurisprudência, contra qualquer denominação religiosa e seus seguidores não está protegida pela liberdade de expressão. Então você pode proferir palavras para conseguir mais fiéis. O que você não pode é falar contra determinadas religiões. Aí não dá. Tá? Mas leiam com calma aqui as nossas duas jurisprudências. Top! Show de bola! Galera, acabamos de fechar aqui o nosso conteúdo do inciso número 1 ao inciso número 4. Completinho para você. Eu paro por aqui. Nos encontramos aí numa próxima aula. E se você em casa curtiu, gostou, dá um likezinho no nosso vídeo. Até não falei antes, deveria ter falado. Dá um likezinho e se inscreve aí no nosso canal. Tá bom? Grande beijo, um abraço e até a próxima aula.